Olá, seja muito bem-vindo. Antes de começarmos a história de hoje, eu quero te fazer uma pergunta. Você já sentiu que o mundo às vezes parece estar perdendo rumo? Muitas vezes olhamos ao redor e vemos o caos, a falta da empatia e um barulho ensurdecedor que tenta abafar a nossa paz. Mas saiba que esse sentimento não é novo. Milhares de anos atrás, a humanidade viveu o seu momento mais sombrio. A Bíblia nos conta que a terra estava corrompida. Não era apenas sobre erros comuns, mas sobre um coração humano que havia esquecido completamente a sua origem divina. O egoísmo era a lei e a violência era o idioma comum. Imagine cidades vibrantes, cheias de tecnologia da época, mas vazias de espírito. Diz a tradição que o choro da terra chegou aos ouvidos do Criador. O céu parecia pesado, carregado de uma tristeza profunda, como se a própria natureza estivesse segurando fôlego antes de uma grande tempestade. Mas no meio desse deserto de almas existia um ponto de luz. Havia um homem chamado Noé. Ele não era um rei, não era um guerreiro famoso, nem buscava os holofotes do seu tempo. Noé era um homem que, em meio ao barulho do mundo, escolheu o silêncio para ouvir a Deus. Ele caminhava na contramão de tudo o que era considerado normal. Enquanto todos buscavam o prazer imediato, Noé buscava a retidão. Enquanto todos gritavam uns com os outros, Noé silenciava para entender os sinais do céu. Foi nesse cenário de escuridão total que Deus decidiu falar com ele. Deus não falou com Noé sobre a destruição apenas por destruir. Ele falou sobre um recomeço. E é aqui que a nossa jornada começa, porque a história da arca não é sobre o fim do mundo, é sobre como a fidelidade de um único homem pode salvar o futuro de todos nós. Imagine acordar em um dia comum, sob um céu sem nuvens, e receber uma instrução que desafia toda a lógica da sua época. Deus não pediu a Noé uma pequena balsa ou um barco de pesca. Ele entregou o projeto de uma fortaleza flutuante. As escrituras detalham as medidas: 300 côvados de comprimento. Se pararmos para calcular, estamos falando de uma estrutura de 133 metros. Imagine algo do tamanho de um transatlântico moderno, construído inteiramente de madeira no meio de um vale seco. Noé deveria usar a madeira de gopher, uma resina resistente, e vedar cada fresta com betume por dentro e por fora. Não havia serralherias elétricas, não havia guindastes, cada tora de madeira era carregada no ombro, cada encaixe era feito com o suor de um homem que via suas mãos calejarem ano após ano. E aqui entra um detalhe que muitos esquecem. Noé trabalhou nessa construção por cerca de 120 anos. Consegue visualizar essa cena? Uma década se passou e a arca tomou forma. 2 décadas e os vizinhos começaram a se aglomerar para rir do velho louco. 50 anos e os filhos de Noé cresceram sob a sombra daquela estrutura gigante. A fé de Noé não foi um momento de euforia, foi uma maratona de persistência. Ele martelava enquanto o sol escaldante queimava sua pele e as pessoas ao redor zombavam da sua sanidade. "Onde está a chuva, Noé?" Eles gritavam. "Onde está o mar que vai carregar esse monstro de madeira?" Noé não respondia com raiva, ele respondia com o som do martelo. Cada batida na madeira era uma declaração de confiança. Ele estava preparando um lugar para a salvação, mesmo quando o perigo ainda era invisível aos olhos dos outros.
Essa é a primeira grande lição que a arca nos deixa. A obediência real não precisa que o céu esteja escuro para começar a trabalhar. Ela começa no dia do sol, no momento do silêncio, quando a única coisa que temos é a palavra de que algo novo está por vir. Viver pela fé é muitas vezes aprender a caminhar sozinho. À medida que a arca crescia e se tornava uma mancha monumental na paisagem, o isolamento de Noé também aumentava. Imagine jantar naquela casa. O cansaço físico de Noé, de seus filhos e de suas esposas, misturado ao peso emocional de serem os estranhos da comunidade. As pessoas que antes eram amigos de infância, vizinhos de confiança, agora atravessavam a rua para não ter que lidar com a loucura daquela família. A zombaria não era apenas um comentário passageiro, era um cerco constante. As festas aconteciam longe, o riso das multidões ecoava nas noites quentes e lá estava Noé, à luz das lamparinas, conferindo cada vedação de betume, cada estoque de alimento. Por que Deus permitiu esse isolamento? Talvez porque a arca precise ser construída primeiro no espírito antes de ser terminada na madeira. Noé estava sendo lapidado. Ele estava aprendendo que a aprovação do mundo é um ruído passageiro, mas a aprovação do Criador é o alicerce eterno. Quantas vezes você que me ouve agora se sentiu como Noé? Quantas vezes você sentiu que o seu propósito te afastou de pessoas que você amava? Que os seus valores se tornaram uma barreira entre você e o que a sociedade considera divertido ou correto? O isolamento de Noé não era um castigo, era uma proteção. Deus estava separando aquela família do sistema que estava prestes a ruir. Às vezes, o silêncio ao seu redor é apenas Deus limpando o ambiente para que você possa ouvir a voz dele com clareza. Noé não guardava rancor dos que riam, ele guardava a sua fé. Ele entendia que a maior tragédia não era ser alvo de piadas, mas sim estar distraído demais quando as águas começassem a subir. Ele escolheu a fadiga da construção em vez da facilidade da distração. E no final foi essa escolha solitária que garantiu o amanhã de toda a humanidade. Então, o tempo de espera chegou ao fim. Sem que nenhum mensageiro humano fosse enviado, a natureza começou a responder a um comando invisível. Imagine o horizonte sendo tomado por nuvens de pássaros, o som de milhares de asas batendo em uníssono, obscurecendo o sol. Do chão, o tremor sutil das patas, dos maiores elefantes aos menores rastejantes. Eles não vieram acuados, nem foram caçados pela mão de Noé. Eles vieram em paz, marchando em pares, guiados por uma bússola divina que os homens, em sua arrogância, já haviam esquecido como ler. As pessoas da cidade pararam suas festas. O riso morreu na garganta enquanto observavam aquela procissão impossível. Animais selvagens e domésticos, predadores e presas, caminhando lado a lado em direção àquela gigante de madeira. Era o sinal final. A paciência de Deus se convertendo em justiça. Noé, sua esposa, seus filhos e nora entraram por último. Imagine o último olhar de Noé para o mundo que ele conhecia, a última vez que ele sentiu a poeira seca daquela terra sob seus pés. E aqui, a Bíblia revela um detalhe que faz o coração tremer. Não foi Noé quem puxou as correntes para selar a entrada. O texto diz que o próprio Senhor fechou a porta. Naquele momento, o som do imenso batente de madeira se encaixando foi o ponto final de uma era. Lá fora, o silêncio durou apenas alguns segundos até que a primeira gota caiu.
Aquela gota não era como a chuva comum, era o início de um choro profundo dos céus. A porta estava fechada e o mais terrível é perceber que quando Deus fecha uma porta, ninguém pode abrir. Existe um limite para a distração humana e aquele limite tinha sido alcançado. A arca agora era o único lugar seguro em todo o planeta. Enquanto o mundo lá fora começava a perceber o erro de 120 anos de deboche, lá dentro, a família de Noé aprendia o verdadeiro significado da palavra refúgio. O que aconteceu em seguida desafia a imaginação humana. As comportas do céu se abriram e as fontes do grande abismo romperam. Não era apenas chuva, era como se o oceano estivesse reivindicando a terra de volta. Imagine o som, o rugido das águas, o estalar dos trovões que pareciam rasgar o firmamento e o balanço pesado daquela imensa estrutura de madeira subindo centímetro a centímetro enquanto o chão desaparecia. Lá fora, o mundo que se achava autossuficiente foi engolido em poucos dias. As montanhas que pareciam eternas foram cobertas. O barulho da zombaria deu lugar ao grito de socorro e depois ao silêncio absoluto das águas. Mas e dentro da arca? Dentro da arca, o cenário era outro. Havia o cheiro de feno, o som da respiração dos animais e a luz trêmula das lamparinas. Noé e a sua família não estavam em um cruzeiro de luxo, eles estavam em uma luta pela sobrevivência e pela sanidade. Imagine os 40 dias e as 40 noites de escuridão total, onde a única coisa que separava aquela família do abismo era a promessa de Deus e a madeira que Noé martelou com tanta fidelidade. Viver na arca exigia uma confiança cega. Eles não podiam olhar pelas janelas para ver se o sol estava voltando. Eles só podiam confiar no capitão invisível que os guiava sobre o caos. Quantas vezes você se sentiu assim, no meio de uma tempestade na sua vida, onde tudo que você ouve é o barulho dos problemas batendo na sua porta e a única coisa que te mantém de pé é a pequena chama da sua fé? A arca nos ensina que estar com Deus não significa que a tempestade não virá, mas significa que enquanto o mundo afunda, você estará flutuando. O silêncio da arca não era ausência de vida, era o tempo de Deus para preparar um novo começo. Noé aprendeu que a verdadeira segurança não vem da ausência de perigo, mas da presença de quem tem o controle sobre os mares. Depois de muitos meses de incertezas, o movimento das águas começou a cessar. O rugido da tempestade deu lugar ao som suave de uma brisa que trazia um cheiro esquecido, o cheiro de terra molhada. Quando a porta da arca finalmente se abriu, Noé não encontrou o mesmo mundo que deixou para trás. Ele encontrou um recomeço. O solo estava limpo, o ar era novo e o silêncio agora era de paz e não de julgamento. A primeira atitude de Noé ao pisar no novo mundo não foi construir uma casa para si, mas levantar um altar de gratidão. E foi nesse momento que o céu se iluminou com algo que a humanidade nunca tinha visto antes. Um arco-íris de 7 cores atravessou as nuvens, pintando o horizonte com a assinatura do próprio Deus. O arco-íris não era apenas um fenômeno da natureza, era uma promessa silenciosa de que enquanto a terra durasse, o Criador nunca desistiria de nós. Eu não sei qual é a tempestade que você está enfrentando hoje. Talvez você sinta que as águas subiram demais e que a sua arca está balançando perigosamente. Mas olhe para a história de Noé. A fidelidade dele não salvou apenas a sua família, ela preservou o futuro. Deus está te dizendo hoje que o tempo de ficar trancado na escuridão da prova está chegando ao fim. O sol vai voltar a brilhar e o seu arco-íris de vitória vai aparecer.
Que a paciência de Noé habite no seu coração. Que a coragem de construir no dia de sol te acompanhe e que, acima de tudo, você confie que aquele que fechou a porta da sua arca é o mesmo que abrirá as janelas dos céus para te abençoar. Vamos fazer uma breve oração agora? Senhor, abençoa quem me ouve. Que a paz que Noé sentiu ao ver a terra seca visite essa casa hoje. Que a esperança seja renovada e que cada lágrima se transforme em uma cor de aliança. Amém. E se essa história tocou o seu coração, deixe o seu amém nos comentários e compartilhe essa luz com alguém que precisa de um porto seguro hoje. Que Deus te guarde e até o nosso próximo encontro.